Olá pessoas, vamos lá para mais uma videoaula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Michael. Dessa vez eu vou resolver várias questões sobre porífero. Já gravei uma videoaula sobre esse assunto, então se você está com dificuldade, não sabe o que é porífero, não sabe quais são suas células, a sua estrutura, o seu tipo de reprodução, você não conhece nada disso, então eu aconselho você a assistir a videoaula sobre esse assunto que já está aqui no canal. Depois que você assistir essa videoaula, aí sim você vai responder várias questões para saber se você está ou não dominando esse assunto. Beleza, vamos responder aqui agora uma da PUC, né? Deve ser difícil. Vamos lá. Um exame dos diferentes tipos celulares que forma o corpo de uma esponja, nos revela que o revestimento externo desses animais está formado por células genericamente, quase que não sai, genericamente denominadas de quê? Ele está perguntando o seguinte: temos aqui uma esponja, qual célula que vai revestir essa esponja? Na prova não tinha essa imagem, eu coloquei só para facilitar a visualização, tá? Qual o nome da célula bem aqui, ó, que vai revertir esse animal? A célula que vai revertir esse animal é os coanócitos? Não, coanócitos são essas células aqui, ó. Essa célula bem que grandona aqui, ó. Que tá bem aqui, várias aqui, ó. Qual a função dessa célula? Já comentei. A água entra e essa célula vai movimentar esse flagelo, que é esse rabinho aqui, ó. Vai movimentar esse flagelo, que vai fazer com que a água saia. O fluxo da água. Ele meio que regula o fluxo de água. Não é os coanócitos, nada a ver. O coanócito não vai revertir. Amebócito, não, uma célula super importante, está relacionado à digestão celular. É uma célula também que vai formar aí espículas, é uma célula que vai dar origem a várias outras células aí na nossa esponja, mas não vai ser uma célula especificamente, a função dela é revestimento. Não. Pinacócito? Pinacócito, gente, é uma célula que é responsável pelo revestimento. Essa aqui, ó, que eu acabei de marcar aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu tô marcando aí, ó. Tá revertindo aqui, ó. Isso aqui são os pinacócitos. Ela que vai revertir a esponja. Vai revertir esse ser. Beleza? Alternativa correta, C. Próxima questão aí, as células flageladas. Massa, célula flagelada. Quando eu falo em célula flagelada, eu lembro aí de várias células, né, que tem no porífero. Responsável pela circulação da água. Qual célula que é responsável pela circulação da água? Nossa, essa aí tá super fácil. Eu falei muito sobre ela. As células são os quinidoblastos? Não. Quinidoblastos são lá dos quinidários. Quinidários. É um outro filo, é uma célula de defesa dos quinidários. É uma célula de defesa. Não tem nada a ver aqui com a circulação de água nos poríferos. É outro filo. Pinacócitos, não. Pinacócitos é do filo dos poríferos, porém, os pinacócitos, ela é responsável pelo revertimento, como eu já expliquei. Os coanócitos, essa é a nossa alternativa correta. Os coanócitos que vai fazer isso que a questão mencionou. Os amebócitos, não, amebócitos são as células aí, que eu já expliquei, acabei de explicar sobre elas, né? Que são as células totipotente, por aí vai. São as células flamas? Não, células flamas aí, gente, já é outro filo, que são os filos das planárias, né? Que vai ter aí células flamas, que é responsável pela excreção aí, é uma célula excretora, que não tem nada a ver aqui com o nosso porífero. Então a alternativa correta realmente é a B. Beleza? Vamos lá. O principal papel, de novo, tá vendo como o coanócito, eles cobram muito o coanócito? Porque é a célula mais relevante aí, é a célula que é mais citada em várias questões aí, quando fala sobre poríferos. Os coanócitos nos poríferos é o quê? De novo, qual é a função dos coanócitos? Qual é a função dos coanócitos? Transportar a substância para todo o animal? Não. A substância entra pelo coanócito, mas quem vai transportar, quem vai distribuir essa substância, esse alimento, essa bactéria, esse alimento, vai ser o amebócito, não é o coanócito. Originar elementos reprodutivos? Depende. Pode ser. O coanócito pode dar origem às células reprodutivas, ao espermatozoide? Pode. Pior que pode. Porém,
não é a função principal dele, mas sim, ele pode sim dar origem aos espermatozoides. Mas ele quer saber o papel principal, ó, principal. Se fosse aí, não tivesse essa palavra, essa alternativa também estaria correta. Mas, como tem essa parte principal, principal não é isso, beleza? Não é isso. Formar o esqueleto do animal, também não. Quem forma o esqueleto do animal é uma célula chamada de escleroblastos, que vai formar as espículas do animal. Que a espícula calcária, a estrutura calcária do animal, tem células para isso, que é escleroblastos, quase que não sai. E também temos outra célula que é a espongioblastos, que também vai formar as estruturas do animal. Nada a ver com os coanócitos. Provocar a circulação da água, isso, de novo, água, falou em água, circulação, é coanócito, alternativa correta. Dá origem a outros tipos de células? Não. Isso aqui são os amebócitos, tá? Não são os coanócitos, beleza? Alternativa correta, D. Próximo. As esponjas constituem o filo porífero, certinho, do reino animal, sendo indivíduos de organização corporal simples, com certeza, considerados um ramo primitivo, sim, porque não tem tecido, não tem sistema nervoso, não tem nada, basicamente, quase nada, na evolução dos metazoários. Os poríferos são usados pelos pintores para obter certos efeitos especiais na técnica de aquarela. Antigamente era usado também como esponja de banho, beleza? Quanto às esponjas, é correto afirmar que, massa, ele quer saber sobre a esponja. Metazoários é o reino animal, tá? Reino animal. Continuando. Não possuem tecido verdadeiro, tá certo. Apresenta apenas espículas silicosas, tá errado. Tá errado. Temos aí o porífero, tem as espículas, né? Essas espículas, quem vai produzir é o escleroblastos, como eu já mencionei. Esse escleroblastos vai produzir tanto espículas silicosas quanto espículas calcárias também. Não apenas silicosas, tá? Então, esse apenas aqui tornou a questão errada, beleza? Possui tecido verdadeiro. Não, tá errado. Não tem tecido. E apresenta espículas calcárias, certo? E silicosas, certo? Mas possui tecido, isso aqui tornou errada a questão. A alternativa. Não possui tecidos verdadeiros, certo? E pode apresentar espículas calcárias, perfeito, e silicosas, perfeito. Até então, essa é a nossa alternativa correta. Não possui tecidos verdadeiros, certinho. E apresenta apenas espículas calcárias. Não, tem as silicosas também. Possui, que é feito por silício, dióxido de silício, né? Que forma as espículas silicosas. Possuem tecidos verdadeiros. Não possui tecido verdadeiro. E apresenta apenas espículas silicosas. Errado também. A alternativa correta é a C. Vocês estão acertando, gente, as questões? Se não está acertando, pausa e vai ver o vídeo sobre isso, porque isso aqui eu já expliquei tudo em uma videoaula, tá? Beleza, continuando, alternativa C, alternativa correta. Quanto à organização das esponjas, né, os espongiários, é correto afirmar que, vamos lá de novo, os coanócitos são células que, em conjunto, constituem um sistema nervoso. Ó, vamos lá, os poríferos não têm sistema nervoso, não possuem sistema nervoso, beleza? Então aqui já tornou a questão errada. As esponjas que não possuem espículas em seu esqueleto apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida, tá certo? Ou tem espícula, que deixa mais duro, mais sólido, ou tem espongina, ou tem os dois. A espongina deixa mais maleável. Professor, e se não tiver espícula e não tiver espongina, você não tem esponja. Porque a esponja tem que ter uma coisa ou outra. Então essa alternativa é a alternativa correta. Os amebócitos são células achatadas. Ela é meio assim, ó, tá aqui os coanócitos, né? O amebócito fica em cima dos coanócitos. Mais ou menos aqui, ó, amebócito. Não é bem achatada, não. É meio oval, né? É achatada. Bem unidas entre si. Que reveste externamente o corpo desses organismos. Tá errado. Ela não vai revertir nada. Ele falou sobre os pinacócitos.
Tá errado, isso aqui o amebócito não é essa a função dele. Por sua simplicidade morfológica, os poríferos somente conseguem se reproduzir por brotamento, fragmentação ou gemulação. Beleza, o porífero ele consegue se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Ou assexuada ou sexuada. A forma assexuada pode ser por fragmentação e brotamento, tá certo? O assexuada. O sexuada, que ele não mencionou aqui, existe também. Ele também consegue produzir gametas, espermatozoide, óvulos. Então essa questão está errada por conta disso. Aqui, ó, somente. Não. Ele pode se reproduzir por brotamento, por fragmentação e também de forma sexuada, através de espermatozoide e óvulos. Está errada essa alternativa. Então a alternativa correta é a B. B de bola. Certinho, pessoas. Respondemos aí várias perguntas sobre poríferos. Eu sei que foi um pouco cansativo, são muitas questões. Caso você tenha sentido dificuldade em alguma questão, eu aconselho você voltar, assistir de novo aquele trecho que você está com dificuldade. Mesmo assim, permanecer a dificuldade, procura o vídeo que eu vou postar aqui na descrição sobre porífero, assista esse vídeo e depois tenta responder novamente essa questão. E talvez está faltando um pouquinho aí a parte teórica para você. Beleza? Gente, tchau, tchau e até a próxima.